Coerência textual, um princípio de interpretabilidades. Alunas Flávia, Giovânia, Maria Angélica. Professora Luciana. O que é coerência? Coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão. Quando o conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade, para que algo tenha coerência, este objeto precisa apresentar uma sequência que dê um sentido geral e lógico ao receptor, de forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. Coerência textual. Na gramática, a coerência textual é responsável por dar um sentido lógico ao texto. Para que um texto seja compreensível e faça sentido para quem está lendo, este precisa apresentar uma continuação lógica das ideias que são apresentadas ao longo da narrativa. Cada palavra tem um significado individual, porém, quando estão juntas em uma frase ou texto, forma um significado diferente. Se a construção das palavras não forem feitas de modo correto, o sentido geral da oração fica incompreensível. Para produzirmos sentido ao que lemos e ouvimos, recorremos aos nossos conhecimentos sociocognitivos e interação com o meio. Chamamos isso de coerência, que produz sentido a tudo que vemos, ouvimos e lemos, garantindo o princípio de interpretabilidade. Fantasma, bicho-papão, bruxa-má, cuca, lobisomem, homem do saco, mula sem cabeça, salada de brócolis e jiló. Após a leitura, o que podemos dizer do texto? Ele não é todo coerente, e é verdade que o último quadrinho causa estranheza, levando em conta que os anteriores se enquadram na categoria bicho-papão, sendo sugerido no enunciado o mais temido pelas crianças. E é verdade que a própria estranheza é propiciadora da construção da coerência do sentido do texto. Isso nos faz afirmar que a coerência não está no texto. Não nos é possível apontá-la, destacá-la, sublinhá-la, mas somos nós, leitores, em um processo de interação com o autor e o texto, baseado nas pistas que nos são dadas e nos conhecimentos que possuímos, que construímos a coerência. Para as autoras Coste, as noções de coesão e coerência foram sofrendo alterações significativas no decorrer do tempo. Inicialmente, os dois termos eram muitas vezes usados indiferentemente, mas à medida que se modifica a concepção de texto, eles passaram a diferenciar-se de forma decisiva. Para obter-se um resultado, foi necessário constatar que a coesão não é condição necessária nem suficiente da coerência, onde relatam que a coesão ela está expressa no texto, já a coerência extrapola os sentidos do âmbito textual. Não nos é possível sublinhá-la, destacá-la de fato. Se constrói a partir dele, mas para que isso ocorra, faz-se necessário uma situação comunicativa com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional. O que é coesão? A coesão é expressa parcialmente através da gramática e parcialmente através do vocabulário. Para Halliday e Hanson, uma relação semântica entre um elemento no texto e um outro elemento que é crucial para sua interpretação. Não é uma relação do que um texto significa, mas de como está edificado semanticamente. Vejamos o quadrinho a seguir. Esse é o quadrinho da Turma da Mônica, onde o Cascão está falando assim: Por favor, Mônica, me dá um teco desse sorvete? Me dá um teco desse sorvete? Ó, Cascão, por que esse desespero todo?
Aí ele responde assim: estou ficando com água na boca. E a Mônica olha pra ele com uma cara de tipo, hã? E aí o que a gente pode ver nesse exemplo? Que o diálogo ele expressa uma coesão, pois as frases ditas por ele seguem uma sequência com perguntas e respostas. Mas apenas essa sequência, ela não é suficiente para que se atribua um sentido ao texto. Então, para atribuirmos sentido ao texto, nós teremos que questionar o desespero de Cascão estar ficando com água na boca. E para poder atribuir sentidos a isso, faz-se necessário que o leitor obtenha alguns conhecimentos prévios já estabelecidos anteriormente. Quem lê as histórias do Maurício de Souza sabe que o Cascão ele tem pavor à água, tanto é que ele nem banho toma de jeito nenhum. E isso faz com que tendo esse conhecimento estabelecido, nós podemos criar sentido ao desespero de Cascão com relação a estar com água na boca. Porque esse desespero não está ligado à vontade que ele tem de querer o sorvete, mas sim de que ele tem pavor à água e ele não quer nem ficar com água na boca. Sendo assim, algumas pessoas que não conhecem a história do Maurício de Souza, não conhecem o personagem Cascão, vendo o desespero dele por estar com água na boca, irá atribuir o sentido de que a água na boca ela vem da vontade enorme em tomar o sorvete. Só que pelo que nós já vemos, esse sentido que o autor quer expressar não é esse. Não é o desespero em querer o sorvete, mas sim pelo pavor da água. Por isso, a coerência é fundamental para a compreensão do texto, pois ela faz uso da relação autor, texto, leitor, e de outras variáveis que há necessidade de usá-las para compreender um texto. Ao produzir um texto, o indivíduo ele realiza uma proposta de compreensão ao seu interlocutor, ou seja, como nós vimos anteriormente, o autor ele tem uma intenção em querer escrever aquele texto. E nós, como leitores, precisamos se atentar em qual a intenção do autor, qual a mensagem que ele quer passar. Então, quando a gente lê a história da Turma da Mônica, quem olha, quem não conhece, pensa que é a vontade enorme de tomar um sorvete. Mas a intenção do autor não é essa. Então, para atribuir sentido, faz-se necessário a gente ter alguns outros conhecimentos estabelecidos. E nesse processo desenvolve ações como a linguagem e sobre a linguagem. Portanto, o leitor em seu trabalho, para produzir sentidos, deve levar em conta o vocabulário, a situação de uso, os recursos sintáticos, os blocos textuais, a associação de fatos históricos, políticos, sociais, culturais, o gênero textual e o propósito comunicacional e a situação comunicativa. A produção de sentidos, ela depende não só do texto em si, mas é necessário um conjunto de elementos que possam garantir que esse processo se concretize. Podemos nos deparar com textos onde haja ausência de coesivos. E muitas vezes, se olharmos, julgaríamos como um texto sem sentido, escrito de forma errada. E isso não pode ser considerado um obstáculo para que a construção de sentidos aconteça. Cabe enfatizar que a intenção do autor possa ser justamente essa, que se utilize outros recursos para garantir que a coerência aconteça, que não esteja expressa no texto. Vejamos a seguir um exemplo de texto sem coesão, mas coerente. Menino, venha para dentro. Olhe sereno. Vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção de seu pai. Já pra cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Tome modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você está? Agora chega. Menino, tenha santa paciência. De quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Isso, assim que eu gosto. Menino educado, obediente, está vendo? É só a gente falar. Desça daí, menino. Me prega cada susto. Pare com isso. Jogue isso fora. Uma boa vale um jeito. O que é que você andou arranjando? Quem lhe ensinou esses modos? Passe para dentro. Isso não é gente para ficar andando com você. Avise o seu pai que o jantar está na mesa. Você prometeu, tem de cumprir. O que é que você vai ser quando crescer? Não, chega. Você já repetiu 2 vezes. Por que você está quieto aí?
Alguma coisa você está tramando. Não ande descalço, já disse. Vá calçar o sapato. Já tomou o remédio? Tem de comer tudo. Você acaba virando um palito. Quantas vezes já lhe disse para não mexer aqui? Esse barulho, menino. Seu pai está dormindo. Pare com essa correria dentro de casa. Vá brincar lá fora. Você vai acabar caindo daí. Peça licença ao seu pai primeiro. Isso é a maneira de responder sua irmã? Se não fizer isso, fica de castigo. Segure o gato direito. Põe a camisa para dentro da calça. Fica perguntando tudo o que você quer saber. Isso é conversa de gente grande. Depois eu dou, depois eu deixo, depois eu levo, depois eu conto. E por aí vai a história. O texto de Fernando Sabino, ele é um exemplo de um texto que é coerente. Nós conseguimos entender o sentido desse texto, o que esse texto está querendo passar. Mas ele não tem coesão. Há várias frases soltas, nós podemos ver que há várias pontuações, várias frases que não se conectam e sem elementos que as conectam. Mas ainda assim, ele é um texto perfeitamente compreensível. Ele não tem coesão, ele não tem frases conectivas, eles são várias frases soltas, várias pontuações usadas de maneira errada, mas ainda assim, quando a gente lê, a gente consegue entender que tipo de texto é esse e o que esse texto está querendo passar para a gente. Não é um texto vazio. Então isso acontece porque a coesão, ela não é uma condição necessária nem suficiente da coerência, pois a coerência ela não está no texto, mas sim nos sentidos constituídos pelo leitor. Tipos de coerência. Sintática. Ela está relacionada ao conhecimento linguístico do leitor, usando adequadamente das estruturas linguísticas em termos de ordem do elemento, seleção lexical e de recursos coesivos para a construção de coerência semântica. Aí nós temos um quadrinho aí que está escrito Formas de amar. Eu sei que nos conhecemos há 5 minutos, mas acho que já estou amando profundamente. Eu sei que o nosso amor só tem causando dores e sofrimento, mas não consigo viver sem você. Você fica tão bonitinha assim de cuequinha. Aí a gente tem o exemplozinho do tipo de coerência sintática, que nada mais é do que um conhecimento linguístico do leitor, onde ele tem que saber usar adequadamente as estruturas linguísticas, as ordens, os elementos, os recursos de coesivos e etc. Coerência semântica. Refere-se às relações de sentido entre as estruturas, palavras ou expressões presentes no texto. Para que ela esteja presente, é preciso que o texto não seja contraditório. Para que possamos identificar uma incoerência, é necessária uma leitura cuidadosa, detalhista. Vejamos um exemplo. Era uma vez um leão que morava na cidade. Todos os dias ele acordava cedinho com o som do despertador. É que da janela de seu quarto, voltado para o oeste, podia apreciar o nascer do sol. Um belo dia, porém, o despertador parou de funcionar. O leão, no entanto, não se apertou, deixou o despertador para trás e alugou um galo do Chico Bento. No texto, há uma contradição de sentidos. Como o leão pode assistir o nascer do sol da janela de seu quarto, voltado para o oeste, se o sol nasce ao leste? Há, portanto, uma incoerência semântica marcada pela contradição. Coerência temática. Todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema, com exceção das inserções explicativas. Os trechos irrelevantes devem ser evitados, impedindo, assim, o comprometimento da coerência temática. Para tanto, a língua nos oferece meios para assinalar a introdução de tais desvios, como antes que eu me esqueça, por falar nisso, desculpe interromper, mas... Coerência pragmática. Refere-se ao texto visto como uma sequência de atos de fala. Os textos orais ou escritos são exemplos dessas sequências, portanto, devem obedecer às condições para sua realização.
Se o locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça, ao mesmo tempo, um pedido. Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação, jamais uma sequência de fala desconectada daquilo que foi indagado. Quando essas condições são ignoradas, temos como resultado a incoerência pragmática. Coerência estilística. O estilo diz respeito à variedade linguística adotada em um texto. Se você optou pelo uso da variedade padrão, é coerente que você a preserve em todo o texto. A incoerência estilística não provoca prejuízos para a interpretabilidade de um texto. Contudo, a mistura de registros, como o uso da linguagem coloquial e linguagem formal, deve ser evitada, principalmente nos textos não literários. Vejamos um exemplo. Olha, foi bom você perguntar, viu? Estou com uma dorzinha de cabeça que não quer passar. Bem aqui do lado. Acho que são esses óculos. Vou ter que trocar de novo. Estou até pensando em fazer a tal da cirurgia. Mas disseram que para 0,25 graus de miopia ainda não fazem. Então, por enquanto, eu vou levando. Fora isso, tudo certo. Quer dizer, tem a fisgada na panturrilha e um pouco de cabelo que caiu hoje de manhã no banho. Mas é bobagem. Não vou ficar incomodando você com os meus problemas. E você, como vai? Não, não me diga. Você vai responder aquele tudo bem de sempre. Você tem que ser mais espontâneo, cara. Se solte. Coerência genérica. Refere-se à escolha adequada do gênero textual, que deve estar de acordo com o conteúdo do enunciado. Em um anúncio de classificados, a prática social exige que ele tenha como objetivo ofertar algum serviço, bem como vender ou comprar algum produto, e que sua linguagem seja concisa e objetiva, pois essas são as características essenciais do gênero. Uma ruptura com esse padrão, entretanto, é comum nos textos literários, nos quais podemos encontrar um determinado gênero assumindo a forma de outro. Vejamos o exemplo. Homem procura mulher. Vovô enxuto e boa pinta. Procuro ninfetinha sarada para relacionamento intenso e duradouro. Quero casar e ter 15 filhos. Homem procura mulher. Moreno, alto, educado e carinhoso. Procura mulher romântica e sensível para relacionamento sério. Essas são as nossas bibliografias. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite.